Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. A gente vai ler apenas o versículo de número 33. Texto que já está aí projetado para você. E a gente vai estar lendo, e eu queria que depois você repetisse comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Então, queridos, nosso desafio de oração para você nessa noite é orar por uma vida realmente nova, uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida mais alinhada aos propósitos de Deus, uma vida mais cheia do Espírito Santo. E já vimos hoje duas características muito importantes para essa nova vida. Com a nossa preciosíssima irmã Antônia, o desafio de termos uma vida missionária no ano novo. Vimos com o pastor Felipe o desafio de termos uma vida de esperança no ano novo. E agora eu gostaria de propor para você o seguinte: uma vida realmente nova no ano novo é uma vida focada no essencial. Jesus nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Jesus está então nos ensinando a termos prioridades. Não se trata apenas de você acreditar em Deus e frequentar uma igreja. É mais do que você orar de vez em quando e não cometer certos pecados. A pergunta é: na sua ordem de preocupações, o relacionamento com Deus ocupa qual posição? Talvez em 2004 ou 2024, Deus fez parte da sua vida. Talvez em 2024 você fez algumas coisas certas e não fez tantas coisas erradas assim. Talvez em 2024 você teve uma participação legal na igreja, você frequentou alguns cultos, e talvez você pense: poxa, pastor, 2024 foi o melhor ano da minha vida espiritual. Extremamente positivo. E aí Jesus olha para você e diz assim: poxa, legal, parabéns para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O reino de Deus e a sua justiça foram prioridades na sua vida neste ano? Será que ao longo do ano a sua preocupação número 1 foi agradar a Deus e andar de acordo com a vontade dele? Então, meu irmão, minha irmã, um ano realmente novo passa por um novo posicionamento espiritual. Um ano realmente novo tem a ver com reorganização, para que a gente possa focar no essencial, para que a gente possa se preocupar com o que é mais importante. E o primeiro passo nessa direção é a gente se livrar daquilo que está nos atrapalhando. Precisamos remover os obstáculos. Para começar, você precisa ter uma disposição sincera de tirar da sua vida, de remover da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Remover o pecado da sua vida. Então, faz um checklist rápido aí na sua mente. Quais seriam as áreas de sua vida que precisam de cura espiritual?
renovação espiritual. Quais foram os momentos desse ano que você mais se sentiu longe, distante de Deus? Quais são os hábitos que têm contaminado o seu coração com maus sentimentos, maldade, disposição pecaminosa? Quais são as pessoas que mais te impulsionam para longe da presença do Senhor? Que sentimentos e pensamentos espiritualmente tóxicos você insiste em guardar dentro do coração? Mágoas, ressentimentos, ódios, desejos. Então, meu irmão, para a gente começar a conversar sobre prioridades, você precisa se dispor, se comprometer a remover, a retirar da sua vida aquilo que está atrasando o seu relacionamento com Deus. Aí você pode dizer assim: poxa, pastor, mas de boa, eu já orei muitas vezes por isso. Eu já orei muitas vezes ao longo desse ano em favor dessa questão. E parece que não vai mudar, sabe? Eu já me acostumei. Talvez Deus não queira resolver o meu problema. Então deixa eu te dizer duas coisas sobre esse lance da gente orar e nada acontecer. Primeiro, você precisa guardar uma coisa no seu coração. Cada oração que você faz diferença. Você entende isso? Cada oração que você faz diferença. Cada oração que você fez diferença. Cada oração que você fizer fará diferença. Talvez se não fossem elas, você já teria sido derrotado. Talvez são essas orações que têm mantido você de pé para continuar lutando. Sim, a vitória ainda não chegou, mas a derrota também não. Por quê? Porque você está lutando em oração e Deus está lutando com você. Entende, irmão? Enquanto você está orando, você está na luta. Em segundo lugar, nós não sabemos quando Deus vai agir. Mas sabemos, porque a Bíblia nos diz, que Ele leva em conta as nossas orações. E um dia a resposta chega. Um dia a resposta chega. Um dia a bênção chega. O certo é a ausência de oração não vai me abençoar. Só posso te garantir, o seu ano não vai ser melhor se você não orar. O seu ano não vai ser novo se você desistir de orar. Mas talvez esse ano que passou foi menos pior, porque você orou. E talvez coisas que você nem sequer se deu conta aconteceram, porque pessoas oraram pela sua vida quando você parou de orar. Deus leva em conta as nossas orações, irmãos. Então, querido, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma decisão séria de remover pecados e orar nesse sentido. Em segundo lugar, precisamos nos dispor a destronar os ídolos do nosso coração. Então veja, a gente está tentando chegar no foco. Eu preciso manter ali o foco no essencial. Eu preciso ter prioridades. E há obstáculos no meu caminho. Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado para correr a carreira que está proposta. Então, eu preciso me desembaraçar.
do pecado, dos pesos. E aqui a gente vai pensar agora nos ídolos do nosso coração. E quando eu falo de ídolos do nosso coração, eu queria que você entendesse que eu não estou mais falando de coisas que em si são pecaminosas. O pecado tem que ser removido da vida, ponto, acabou, tirou. Agora eu queria tratar com você de coisas que o único problema delas é que elas estão ocupando o lugar errado no seu coração. Elas estão onde não deveriam estar. Elas existirem na nossa vida é bênção. Louvado seja Deus. Mas quando elas ocupam o primeiro lugar, elas estão tomando o lugar que pertence a Deus. E aqui eu penso em coisas bastante óbvias. Família, trabalho, dinheiro, namoro, casamento, filhos, amizades, igreja, ministério, conquistas materiais, acadêmicas, diversões. E aqui vale o que falamos antes. Sabe? Não adianta você escrever aqui um papel, fazer uma oração e pronto. A gente não arruma o nosso coração como a gente arruma uma parte da nossa casa, como um guarda-roupas, né? Não sei como é que era a sua, aliás, né? Lá em casa, a gente arruma e 3 dias depois já está uma confusão. Por quê? Porque a gente está sempre mexendo. E da mesma forma acontece com as nossas vidas, com a organização das prioridades do coração. É um processo dinâmico. Ao longo dos anos, eu já assisti assim, várias palestras e aulas, desde o tempo do seminário, sobre como você deveria organizar as prioridades, né, na nossa vida, especialmente na vida dos pastores. Aí tem lá aquela formulação clássica, né? Deus, família e igreja. Ponto. Né? Aí outros tentavam fazer um outro ajuste. Olha, então a igreja é parte da nossa vivência como cristão. Então você bota Deus, igreja, família e ministério. Mas a melhor explicação de todas que eu ouvi foi a do pastor Arival, lá da Igreja de Pinheiros. Ele conversando com a gente, ele falava assim, olha, tudo é uma confusão. Pronto, definiu, é uma confusão. Né? Porque no dia a dia está tudo de fato misturado. Então não adianta eu escrever num papel, colocar na minha geladeira, botar assim, Deus, família, igreja. Deus, igreja, família e ministério. Orar por isso, colocar um papel na minha carteira e carregar isso o ano inteiro, que simplesmente estas coisas vão se arrumar por mágica na minha vida. Não funciona assim. A vida é dinâmica, como lá o guarda-roupa. Todos os dias vão surgir coisas tentando exercer o controle sobre o seu coração, preocupações e ocupações, e muitas delas, a maioria, legítimas, importantes. Então você precisa ter um parâmetro para avaliar e reavaliar. Quem será que está no trono do meu coração? Será que hoje, será que nesse dia 31, desde que a gente acordou até agora, o reino de Deus e a sua justiça ocuparam a primazia na nossa vida? Então, recapitulando aqui, falamos daquilo que você precisa tirar da sua vida. Tirar o pecado, tirar os ídolos, reorganizar suas prioridades. Vimos que essa luta será travada diariamente no seu coração, porque uma vida nova exige que lutemos novas lutas. Vou repetir para você guardar isso que é importante. Uma vida nova, uma vida realmente nova, exige que você trave novas lutas. A sua vida não vai ser nova se o calendário mudar. Talvez a mudança do calendário piore a sua vida. Sabe, irmãos? Você vai ficar mais velho, você possivelmente vai ter mais dores no corpo, mais conta para pagar,
mais compromisso para dar conta, mais pressão. Então a gente não pode ser ingênuo, né? Essa ingenuidade infantil, mística, de achar que a mudança do calendário vai trazer para a gente um ambiente, um cenário perfeito. Agora, se você se comprometer com novos desafios espirituais, talvez a sua vida espiritual seja diferente no ano novo. Se você lutar por uma vida na presença de Deus, tendo o reino de Deus e a sua justiça como prioridades, aí talvez você possa viver um ano realmente novo. O que nos leva para o próximo ponto. Veja, afinal de contas, o que é o essencial, né? Eu tenho que focar no essencial, ok, entendi, mas o que é isso e como é que eu me alinho a isso? Então, o próximo desafio nosso é o aprofundamento da nossa fé. Porque se Jesus diz que eu tenho que colocar como prioridade o reino dele e a sua justiça, ora, é de fundamental importância eu entender o que é o reino de Deus e a sua justiça. Porque a falta de conhecimento, irmãos, nos faz achar que tudo é válido. A falta de entendimento me faz pensar que qualquer tipo de organização espiritual é suficiente. Então, aquela história que falamos no início. Você ouve assim, poxa, não, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí você fica tranquilão, não, poxa, isso eu faço. Ora, acredito em Deus, pastor, vou à igreja, estudo, trabalho pra caramba, cuido da minha casa, cuido da minha família. Olha para o mundo aí, eu estou acima da média. Será que de fato o reino de Deus e a justiça dele são prioridade na sua vida? Então, a única maneira de eu responder essa pergunta é olhar na palavra. Está aí o seu desafio. Você precisa se expor mais à palavra. Você precisa buscar mais a palavra. Só que a gente, né? A gente é preguiçoso. E meio arrogante. Às vezes, inteiramente arrogante. E inteiramente preguiçoso. Aí você pensa assim, poxa, eu fiz discipulado com o pastor Felipe. Eu fiz discipulado na Igreja das Águas. Eu sei tudo sobre o reino de Deus. Em algum momento do ano 2024, você participou do Clube do Livro. Você ouviu podcast de teologia. Você é o cara. O Evangelho agora está totalmente claro na sua mente. Então, meu irmão, há 3 problemas aqui. Primeiro, a gente esquece. Sabe aquela história? Algum dia eu tive aula de física. Não sei você. Você deve ter tido essa experiência no ensino médio. Eu tive. Eu tive aula de física. Nossa, eu sabia várias fórmulas. A única coisa que eu sei hoje de física é que um dia eu estudei física. Então, é o que acontece em relação ao Evangelho. Um dia você estudou o Evangelho, verdade. Um dia você fez discipulado, você fez curso, você leu, você ouviu pregação, verdade. Mas a gente esquece. Segundo problema é que junto com o esquecimento, a gente vai perdendo a nossa disposição emocional em relação às doutrinas do Evangelho. Sabe quando a gente ouve uma pregação, e uma pregação, por exemplo, sobre oração, e aí você sai meio alucinado, olha, eu preciso orar, e aí os dias vão passando, você assume um propósito, e passa uma semana, você está lá em cima, um mês você já rateou um bocado, 3 meses depois você...
Aqui na igreja a gente tem um DNA quando você entra, né? E muita gente faz o DNA e sai dali como um super ultra missionário com uma disposição mega de evangelizar os seus amigos, de trazer gente para a igreja. O tempo vai passando, sua disposição vai esfriando. Então você esquece, sua disposição esfria. Terceiro problema, o evangelho, meu irmão, ele é sempre mais profundo do que a nossa capacidade de exposição e a sua capacidade de apreensão. Então, vou repetir para você guardar isso aí. O evangelho é mais profundo do que a nossa capacidade, a capacidade de pastores, da igreja, de expô-lo. E mais profundo do que a sua capacidade de apreendê-lo. Então, quer dizer que ainda que você ouça todas as pregações da igreja em 2025, que você ouça todos os devocionais, que você participe de tudo que a igreja te oferecer, dos núcleos, dos cursos, ainda assim, quando chegar em 31 de dezembro de 2025, você não terá captado a inteireza do que significa o reino de Deus e a sua justiça. Então eu preciso de humildade espiritual. De entender que eu preciso de mais. De que o evangelho tem mais para a gente. Então não é que você saiba pouco. Não é que você tenha pouca experiência com Deus. É que o evangelho tem mais. É que você precisa de mais. Talvez você tenha mais do que a maioria das pessoas que você conhece. Mas o evangelho tem mais. E você precisa de mais. E Deus quer e pode te dar mais. Portanto, a gente precisa investir mais tempo no evangelho, no ouvir, no meditar, no conversar, no orar sobre, para você ter cada vez mais clareza. E essa clareza ela vai progredindo na nossa caminhada sobre o que significa o reino de Deus e a sua justiça. E para a gente fechar, para eu te dar um gostinho do que significa o reino de Deus e a sua justiça, vou te dar 4 dicas, 4 dimensões dessa prioridade do reino, olhando como base a vida de Jesus. Primeira dimensão é a dimensão da comunhão com Deus. A segunda dimensão é a dimensão do próximo. A terceira dimensão é a dimensão do cuidado com você mesmo. E a quarta dimensão é a dimensão do agir correto. Então, comunhão com Deus. Você precisa de tempo de comunhão com Deus. Pastor Felipe falou disso aqui. Veja, querido, o rei desse reino não é o seu chefe. O rei desse reino é o Pai, que quer comunhão com você. Ele nos ama e nos chamou para andarmos com Ele. Ele nos deu o seu Espírito. Então você precisa de tempo de comunhão com o Rei. Em segundo lugar, o reino fala da gente amar o próximo. Nossa irmã Antônia falou disso. Por que a gente deve se importar com pessoas? Porque Jesus se importa com elas. Como falamos domingo, o Evangelho nos faz enxergar as pessoas. Gente difícil, gente complicada, gente pecadora, gente sofrida. Mas gente que traz a imagem e semelhança do Senhor. Seja uma bênção para a pessoa que está próxima a você. Ela não merece, eu sei disso. Você também não. Mas guarde isso no seu coração. Você é responsável por abençoá-la. Você é responsável por abençoá-la. Por quê? Porque Deus te abençoou e colocou ela no seu caminho. Ponto.
O problema é seu com Deus. Seja seu irmão da igreja, seja o vizinho chato, seja o pecador que trabalha com você, seja o desconhecido da rua. É assim o caminho de Jesus. Terceiro lugar, o reino de Deus passa por a gente cuidar da gente. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Então a gente honra a Deus, irmãos, quando a gente cuida da saúde. É prioridade do reino quando a gente cuida de ter uma boa noite de sono, quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente se diverte em família. O que eu preciso lembrar é, quando eu estou cuidando de mim, da minha casa e da minha família, não é porque eu, minha casa e minha família são o centro da minha vida. Quando Jesus fala de negar-se a si mesmo, ele se refere justamente à negação da vaidade, do egocentrismo. É por meio de Cristo, por causa do Evangelho, para a glória de Deus, em prol do reino, que eu devo cuidar de todas as áreas da minha vida. Física, mental, emocional, financeira, sexual, profissional. Tudo que é cuidar de mim, tudo que Deus me deu, eu devo cuidar para a glória dele. Em quarto lugar, a prioridade do reino significa fazer o certo. Simples. Fazer o certo em toda situação. Fazer o certo segundo a vontade de Deus. Então, isso decorre do conhecimento do Evangelho. Eu preciso treinar a minha mente para fazer o certo. E aí é o que significa a expressão justiça. No reino de Deus é sua justiça. Fazer a vontade de Deus. Então, que em 2025 você possa focar no essencial. O reino de Deus e a justiça dele.